pense nesse nome. Quando você estiver feliz, homenageie este nome. Quando você estiver triste, busque força neste nome, porque não existe nenhum outro nome tão poderoso e tão santo quanto este, o nome do Senhor. E é louvando a esse nome que nós vamos entoar esse louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em
Feliz sábado, queridos amigos. Mais uma vez temos a alegria, né, de estarmos aqui na casa do Senhor. E queremos convidar cada um de vocês para compartilhar esse culto online, para que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir a voz de Deus. Hoje, nós agradecemos, né, louvamos a Deus, porque alguns milagres têm acontecido, né? O primeiro deles é que o pastor João agradece pelo seu José, o seu sogro, né? Que graças a Deus teve alta ontem, né? Louvado seja Deus. Também agradecemos pela Mila, que está se recuperando cada dia melhor, está muito bem. Louvado seja Deus por isso. E eu tenho um milagre especial para contar. No domingo, a minha filha, a Daça, queria ensaiar um louvor para cantar para minha amiga Tati, que está fazendo aniversário. Aí a Noemi, que também assim, né, é muito prendada, pegou um copinho de água e foi ficar pertinho da Daça. E acabou derrubando a água em cima do computador. E aí, então, ficamos desesperados, né? E agora? Porque o Éder tinha todo o trabalho dele lá no computador, né? E aí, assim, trabalho de 4 meses, né? Que virou noite fazendo para dar aula, para dar os estudos bíblicos também. E aí ficamos muito preocupados. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bom, que ligou o computador e ele não perdeu tudo que tinha no computador. Então, isso é um motivo de agradecer a Deus e louvarmos a Deus, né? Pelo cuidado de Deus. Ele não está 100%, mas ele não perdeu tudo, graças a Deus. Essa semana nós estaremos orando pela irmã Graça Araújo, né? Essa é a sexta da oração. Então, vamos orar por essa família, né? Para que Deus possa fazer milagres no meio deles, né? Também nós pedimos oração. O Anastácio, ele pede oração por seu amigo Sérgio, né? Que continua na UTI. Que o Papai do Céu possa fazer o milagre na vida dele, né? Também pedimos, o irmão Fábio Nunes pede oração também pelo seu sogro, o seu Rubens, para que Deus também opere bênçãos na vida dele, né? O irmão Hernani também pede oração pela família do seu Celso, seu vizinho, que perdeu a sua netinha ao nascer. Que Deus também possa cuidar dessa família, né? Porque é um momento muito difícil. Peço que vocês continuem orando também pelo meu amigo irmão Emanuel, lá do Bonifácio, né? Que está lutando contra uma leucemia e está aguardando um transplante para esse mês de setembro. Ele precisa realmente de um milagre do Senhor, né? E também eu peço oração pela minha irmã, a Fátima, né? A mais velha, que ela fez uma série de exames. Ontem ela fez uma biópsia e ela precisa realmente das orações dos irmãos para que Deus faça o melhor por ela, né? E agora convido a todos vocês para orarmos. Querido Deus, nós precisamos realmente, Papai do Céu, de um grande milagre. Nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez por essa manhã, porque estamos aqui em paz, temos a oportunidade de estarmos em um culto, mesmo que seja online, louvamos a Ti por isso, e que essa mensagem de hoje possa alcançar muitos corações que estão aí nas trevas, com dificuldades, com problemas. Te agradecemos, ó Deus, pela Mila, porque está bem melhor, louvado seja o Teu nome por isso. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo Seu José, que teve alta. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado na vida dele, da sua família também. Te louvamos, ó Deus, porque a cada dia nós vemos os Teus milagres. E te pedimos de modo muito especial que o Senhor permaneça, ó Deus, com Teus filhos, com os irmãos que estão desempregados, que precisam, ó Pai, da Tua ajuda, as pessoas que estão enfermas, ó Pai, que a Tua mão, ó Deus, possa estar com o seu Rubens, restaurando, ó Deus, e curando. Também, ó Deus, te peço pela família dos Seus Céus, que perdeu sua netinha. Te peço, Papai do Céu, também pelo amigo do Anastácio. Papai do Céu, nós carecemos da Tua ajuda. Somente o Senhor pode operar milagres. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, sábado que vem, tenhamos a alegria de vir aqui na frente para louvar o Teu nome e agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos deu mais uma vez. Que o Senhor também opere um milagre na vida da minha irmã Fátima, para que em nome de Jesus, esse exame, ó Deus, não dê nada de grave. Por favor, Senhor Deus, permanece conosco. Também te pedimos mais uma vez pela Esther, que o Senhor permaneça ao lado dela, que ela sinta a Tua paz em todos os momentos e veja que o Senhor é um Deus grandioso, que a ama e continua cuidando dela, apesar das dificuldades. Cuida de cada um de nós. Fale conosco mais uma vez nesta manhã. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feliz sábado para todos!
Que dia lindo, não é? Que dia especial que é o sábado. E olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu amo estar aqui a cada sábado contando histórias pra vocês. E hoje, antes da nossa história, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, crianças. Vocês têm bastante brinquedos? Tem, né? Eu imagino. E onde vocês guardam seus brinquedos? E nas gavetas? Nos armários? Prateleiras? Dentro de caixas ou de baús? Eu imagino que vocês guardam bem guardadinhos, né? Porque gostam bastante dos seus brinquedos. Aqui em casa, vocês sabem que eu tenho 2 filhos, né? E eles também têm os brinquedos especiais deles, que são todos guardados em caixas. Eu peguei um de cada para mostrar para vocês. Olha essa caixa aqui. Você já vai imaginar de quem que é, né? Da Carol. Vamos ver o que tem nessa caixa? Vou abrir aqui para vocês. As meninas vão amar! Olha só o que tem aqui! As polis! Ai, uma mais linda que a outra, não é? Ela tem várias polis, uma coleção de polis que ela guarda com muito carinho. E ela não gosta que ninguém mexe, viu? Um ciúme danado dessas polis, cheia de roupinhas, de acessórios, de cabelos diferentes, não é? Ela guarda tudo aqui com muito carinho. O Pedro Henrique também tem os seus brinquedos favoritos. E olha, eu peguei uma aqui que eu acho que os meninos e até as meninas também amam. Olha que caixa bonita. Vamos ver qual é esse brinquedo? Vocês vão amar. Olha só, peças de Lego que dá para montar, desmontar. Olha esse carro. Feito todinho de Lego, olha que legal! Tem uma casinha aqui, tem várias peças que dá para montar, desmontar, olha só que legal! Muito bom! Esses brinquedos são muito importantes para eles, né? Garanto que vocês tenham de vocês também. Sabe de uma coisa? O povo de Deus, os israelitas, eles também tinham um baú muito especial. Sabiam disso? Era chamada a Arca da Aliança. Foi Deus que pediu para Moisés construir essa arca. E ela era toda feita de ouro, toda revestida de ouro. Para vocês imaginarem, né, o quanto ela era importante. Dentro da arca eram guardadas coisas valiosíssimas. Uma delas eram os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos que são eternos e por isso eram guardados ali dentro da arca. A arca, olha aqui uma imagem da arca. Olha que linda! Em cima da arca tinham esses 2 anjos que guardavam a arca e no meio deles acontecia o Shekinah, que é a presença de Deus. A arca, ela era guardada no lugar santíssimo, de tão importante que era. Olha que legal, né? Que lindo que era isso, né? A presença de Deus ali naquela arca. Agora, quando você, por exemplo, entra no seu quarto e você vê ali as suas caixas de brinquedo preferidas, você não lembra deles e aí não dá uma vontade de brincar com os brinquedos? Eu garanto que dá. Deus pediu, né, para Moisés construir essa arca para que os israelitas, toda vez que vissem a arca, lembrassem do quanto Deus os amava. Os israelitas, eles levavam essa arca para todos os lugares que eles iam. É verdade, até nas batalhas eles levavam a arca. E olha que a arca era bem pesada, mas eles lembravam e levavam. E toda vez que eles olhavam, eles lembravam do quanto Deus os amava. Sabe, criança, Deus nos ama. Ele ama você e Ele está com você em todos os momentos. Quando você está aí com os seus brinquedos brincando, Deus está aí cuidando de você. Quando você está na escola estudando, agora em casa, né, estudando, Deus está com você e Ele está cuidando de você, assim como Ele cuidou o tempo todo dos israelitas. Então que você nunca se esqueça disso e lembre-se sempre do seu Deus que te ama tanto e cuida tanto de você, da sua família e dos seus queridos.
Vamos agradecer a Deus por todo esse amor e por todo esse cuidado? Vamos lá? Feche seus olhinhos, vamos lá. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença mais uma vez para Te agradecer, Senhor, por todo esse amor, por todo esse cuidado, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Senhor Deus, obrigada pelo sábado, obrigada pela Tua presença aqui conosco nesse momento. Fique com todos os nossos familiares e conosco neste sábado lindo que está fazendo. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. E é isso aí, meus amores. Por hoje é só. E a gente se vê na próxima Adoração Infantil. Beijo, tchau! Bom dia, feliz sábado. Agradecemos pelo convite mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Deus nos use e abençoe. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus.
É isso. Feliz sábado, bom dia a todos. Que Deus seja louvado por mais esta oportunidade, né, de nos reunirmos, adorá-lo, que o seu Santo Espírito habite em nós, entre nós, e que essa adoração seja de fato em espírito e em verdade. Deus seja louvado, pessoal, pela sua presença, né? A nossa líder do Ministério da Mulher, a Sandra, já pediu aí para você convidar o seu amigo para estar conosco online, né, na igreja online. E essa é uma oportunidade, né? É online, mas está aqui, ao vivo, e a palavra de Deus sendo compartilhada, né? Cria ali uma sala de vídeo na sua timeline. Um abraço também para os nossos irmãos que estão no YouTube também, tem um número considerável, né? Deus seja louvado pela sua presença. É isso, irmãos queridos. Falando em igreja, deixa eu só dar um reforço aqui. Apenas uma perspectiva, tá? Eu não vou estabelecer datas, mas eu sei que alguns de vocês já estão perguntando. Nós temos aí praticamente uns 50% das igrejas do nosso campo aqui da Associação Paulistana já abertas, né, com aquelas restrições, 30% da capacidade, aquela coisa toda. E alguns estão perguntando, e a Igreja da Lapa? Pois eu já expliquei isso uma vez. Nós temos um número de 60 a mais considerável. Talvez uma das igrejas assim que tenha mais idosos do nosso campo seja a Igreja da Lapa, né? E a gente tem um cuidado especial com esse grupo, né? Mas eu acredito que pelo andar das coisas, acompanhando os movimentos, especialmente das grandes igrejas da nossa associação, né? Provavelmente aí o mês de setembro, de meados de setembro para o final, a gente vai aqui abrir a Igreja da Lapa também, dentro, né, e seguindo todos os protocolos, né? 30%, o que vai dar aqui na Igreja da Lapa aproximadamente 70 pessoas. Né? O nosso ancião, o irmão Mauro, já fez aqui toda uma medida, né, pelos bancos que temos, respeitando aquele distanciamento de cerca de 2 metros de distância. Então, provavelmente aí, de meados para final de setembro, né, aquele platô parece que já começa a cair também, lentamente, mas está caindo. E vai ter que abrir, né? Não tem outro jeito. Nós vamos colocar banners aqui, informando, orientando as pessoas que são do grupo de risco a não virem, mas a responsabilidade está com cada um, né? A gente não pode colocar um segurança na porta da igreja para barrar a sua entrada. Então, esse cartaz vai isentar a igreja dessa responsabilidade, porque todos estão sendo orientados, se faz parte do grupo de risco, né, tem alguma comorbidade, para não vir. Se vier, essa pessoa vai estar se colocando, sob o risco aí que ela mesma está se responsabilizando. Tá bom? Então, ore aí e vamos avançar com a pregação, com a palavra de Deus. Tá bom? Vocês viram aí que antes da Michelin e o Fábio saírem, e eu agradeço mais uma vez aí a presença dos dois, né? Linda mensagem, reverberou e eles estão de volta aqui, né? E você viu um cartaz, uma chamada. Então a nossa equipe da ASA, eu até fiz uma mistura de sintonia no sábado passado. Nós tivemos aqui o grupo dos jovens, e que foi uma bênção. Eu agradeço aí a Juliana, né, o nosso Forja, né, os jovens da Lapa, que estiveram envolvidos, distribuição ali de lanches, enfim. E dia 12, nós vamos ter aqui a equipe da ASA, tá? Você viu lá a chamada. Qual que é o horário que está aí? É das 14, Mauro? 14 às 16, para você trazer o seu alimento, para a gente de novo continuar aí, mantendo essas famílias com essa assistência de cestas básicas, tá bom? Vale a pena. Eu tenho um relatório, né, para vocês no sábado passado, uma equipe com mais de 1.000 quilos, né, de alimento, 1.300 e poucos quilos de alimentos distribuídos. Foram R$6.000 doados, o que nos manteve esse período todo aí praticamente, tá bom? Então, continue nos ajudando para que nós possamos abençoar outras pessoas. Dessas cestas que eu entregava, pelo menos umas 2 pessoas me disseram: pastor, não precisa mais.
Uma voltou a trabalhar, a outra arrumou um emprego e agradeceram muito, né? E eu falei, que legal, então agora a gente abençoa outras famílias. E assim vai, né? Sempre teremos famílias, pessoas necessitadas. Então a gente conta com você e sempre agradecendo a sua cumplicidade, o seu carinho com as famílias necessitadas, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos avançar, nós vamos entrar aqui no capítulo 7, ou episódio 7, né? Graças a Deus eu tenho recebido muitos agradecimentos, né? E a palavra de Deus sendo pregada, e que Deus seja louvado por isso, tá bom? Então hoje é o capítulo 7 do livro de Esther. Já deixa aberto aí, acesse o seu smartphone, tá bom? Eu estava saindo de casa, a Margarete falou assim, puxa, que coisa, né? Sábado passado, aquele frio terrível, chuva, e a família toda apreensiva, né? Todo mundo triste. Meu sogro teve infarto, foi para o hospital, internado, sem perspectivas, tudo sombrio. E hoje você tem um sábado lindo, ensolarado. Meu sogro teve alta ontem, o ânimo, o estado de espírito da família é outro. Olha que coisa, como que as coisas mudam, né? Então é isso, e louvado seja Deus, né? As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Com toda certeza eu estou falando para alguém aqui agora que está muito feliz da vida, nas nuvens, agradecido, as coisas fluindo, andando bem. E com toda certeza aí, infelizmente, eu estou falando para pessoas muito tristes, sem perspectiva nenhuma, né? É assim a vida, né? É a vida do pregador. E você pode ter certeza de uma coisa, como o meu amigo Cidral fala, vai passar, né? Vai passar, tá bom? Aquele que está ruim fica feliz em ouvir isso, e o que está tudo bem fala, não, o meu não pode passar. A vida aqui é assim, nesse mundo tereis aflições, tá bom? Mas temos promessas maravilhosas na palavra de Deus, e que bom que a gente tem a palavra de Deus e a salvação em Cristo Jesus, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Hoje, esse momento de adoração a Deus, não fique disperso, não deixe nada tirar a sua atenção. Você é um adorador de Deus nesse momento, tá bom? Então, abram suas Bíblias, capítulo 7, deixa aí, e a gente vai dar uma introdução aqui para você linkar com o que já foi passado, enfim, e não ficar perdido, tá bom? Quando chegaram aos aposentos de Esther, lá no palácio, vocês vão ver isso aqui já já, nem o rei, nem Ramã sabiam que Esther era judia. Vocês vão perceber isso daí, tá? Lembra daquele decreto, né? Nós passamos aqui de um sábado para o outro, deu uma semana, mas na Bíblia foram apenas 24 horas, tá? Do capítulo 6 para o capítulo 7. Você se lembra lá que Ramã foi humilhado, teve que praticamente coroar Mordecai, desfilar com ele pela cidade, né? E aquilo foi uma humilhação para ele. E lembrando que na soberania de Deus, Deus estava tentando salvar Ramã também, tá bom? Quando as pessoas leem o Antigo Testamento, parece que só vê sangue, guerra e Deus massacrando os inimigos do povo, né, de Israel, mas é pelo contrário, Deus faz de tudo para salvar todos os povos. Deus é amor tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ok? Esse é o 7º banquete que vocês vão ler comigo, registrado no livro de Esther. Lembrando que 24 horas antes ela fez um banquete, misteriosamente ela não pede, não faz o seu pedido nesse banquete, e fala para o rei participar no dia seguinte de outro banquete junto com Ramã. A gente vai ver a mão de Deus aqui, você com certeza, se você já leu, você também vai perceber isso daqui. Se Ramã, tá? Eu estou só dando panorama e conectando você aqui para você entender melhor a soberania e por que a Bíblia é um livro sagrado, ok? Se Ramã soubesse da nacionalidade da rainha, ele teria fugido para salvar a própria vida, ou então ele teria clamado por misericórdia ao rei, tá? E aqui Deus está no controle de tudo. Lembra daquele transatlântico que sai de Nova York e vai para Liverpool, na Inglaterra? Pois é, já está traçada a rota, a história de Deus escrita aqui na Terra. E Deus, ele sabe de tudo, com a sua presciência, a sua onisciência. Deus havia advertido Ramã por meio das circunstâncias,
fazendo de tudo para salvá-lo, dos seus conselheiros, da sua esposa, mas o primeiro-ministro havia se recusado a ouvir. O tempo todo. Tem uma palavra que define Ramã: arrogância. Né? Provérbios 16, verso 5, se você quiser dar uma lida, e eu sempre tenho citado aqui Provérbios para vocês, é um livro maravilhoso. A gente vê que em 16,5 fala assim, ó: abominável é ao Senhor, ok? Todo arrogante de coração. E termina dizendo: é evidente que não ficará impune. Eu lembro de uma história aqui sobre arrogância, né? Fala de um diálogo. Dizem que foi verdade, eu não sei. Vai ser a única historinha de hoje que eu vou contar para você aí, né? Fora da Bíblia, extra Bíblia. E essa história fala que em 1951 aconteceu esse fato aqui, tá? Lá no Canadá. O comandante de um navio, ele avistou uma luz, a história diz, para evitar uma colisão com a sua embarcação, né? Aquelas luzes em alto mar, aquela escuridão. E o comandante desse navio, ele pediu pelo rádio para que, ele falou assim, ó: recomendamos que o seu curso seja mudado 15 graus ao norte. E aí os canadenses responderam calmamente para ele: recomendamos mudar o seu curso 15 graus ao sul. E a conversa continuou. O comandante ficou mordido com essa resposta e ele disse assim, ó, alterado, aos berros pelo rádio: fique sabendo que o meu navio é um porta-aviões e que eu estou acompanhado de destroyers, de fragatas. Exigimos que vocês mudem o seu curso 15 graus ao norte. Arrogância a bordo, né? Totalmente. Imediatamente ele diz. E os canadenses calmamente responderam: recomendamos que vocês mudem seu curso 15 graus ao sul. Ah, queridos, depois de muita fúria, aos berros, os canadenses dizem assim, ó: Senhor, isto é impossível, porque nós estamos num farol e estamos num rochedo, não tem como sairmos daqui. E a história diz que depois de um breve constrangedor silêncio, os canadenses disseram assim: por isso, recomendamos que vocês mudem o curso 15 graus ao sul. É isso aí, arrogância. Deixa as pessoas cegas, né? A ponto de não enxergar a longanimidade de Deus, que foi feita para nos salvar, está aí o tempo todo querendo nos levar para o céu. Eclesiastes 8:11, pode ler comigo aí, acompanhe na sua Bíblia, diz: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, preste atenção, o coração dos filhos dos homens está inteiramente dispostos a praticar o mal, ou disposto a praticar o mal. Vou repetir. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, ok? O coração dos filhos do homem, ou dos homens, está inteiramente disposto a praticar o mal. Em outras palavras, a longanimidade de Deus, até os dias de hoje, é uma oportunidade para as pessoas se arrependerem. Literalmente. Só que, no nosso mundo perdido, as pessoas acreditam que isso significa que Deus não irá julgar ninguém, ou até mesmo que Deus não existe. Eu vou pegar na minha versão aqui, 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou pegar no meu smartphone porque é a nova versão internacional. Seria uma versão intermediária ali, né, entre a linguagem de hoje e as mais clássicas, como revista e atualizada, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim, ó, acompanhe comigo, tá bom? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso aí, tá? Então, as pessoas, ao invés de aproveitar essa longanimidade de Deus, elas chegam a duvidar de que existe um juízo ou de que até mesmo Deus exista. E aí, somado à arrogância, que é típico da maioria de nós, seres humanos, aí vem aquela cegueira espiritual, né? Que aí a gente acaba interpretando as coisas da Bíblia, de Deus, como loucura, e isso tudo vira alegoria, utopia, coisas do tipo. Outro texto para reforçar que eu não estou inventando nada, estou extraindo da palavra de Deus, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Tá? Leia comigo, sempre é bom você ler a Bíblia, porque Deus fala com você através dessa leitura. Quando andarem dizendo, a Bíblia diz, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando você perceber o mundo de uma forma geral, dizendo, né, paz e segurança, finalmente, eis que virá repentina destruição. Então, abram suas Bíblias, né? Esther, capítulo 7, e vamos ler aí os 4 primeiros versículos, do 1 ao 4, ok? 7 de 1 ao 4 diz assim: Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino, mostrando generosidade aqui, né? Isso aqui não é literal, obviamente. Quando você vê a história lá de João Batista sendo julgado ali, o Herodes, ele coloca a cabeça de João Batista ali, né, numa bandeja, e ele promete ali para sua mulher, né? Eu vou te dar o reino, o que você pedir eu te dou, te darei o reino todo. E aí, para surpresa, ela pede a cabeça de João Batista. É uma expressão de generosidade dos monarcas, enfim, né? Continue lendo comigo aí. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, como escravos, né? Calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Essa mulher foi de uma sabedoria. Por isso que o título dessa série é Esther, a mulher que salvou seu povo. Que mulher! Eu não sei se você percebeu a psicologia na fala dela aqui. É tremendo. E somado ao Espírito Santo ungindo seus lábios ali, porque se tratava da salvação do povo de Deus, né? Ela disse coisas aqui que impressionaram o coração do rei. Eu queria analisar com você isso daqui. Nas 24 horas passadas aqui, Esther provavelmente havia ensaiado seu discurso. E em algum momento ali, Deus lhe deu forças e coragem para poder fazer o seu pedido. Eu quero lembrá-los de que ela estava colocando a sua vida em risco, porque se o rei nega o seu pedido, ela já morreria ali mesmo. Ok? Ela foi ousada, né? Uma santa ousadia. Esther usou corretamente da psicologia para trabalhar com um monarca machista, bêbado, maldoso, arrogante, ok? E a mulher sempre foi muito discriminada, e naquele período então, analise comigo essa psicologia. Primeiro, ela deixou claro desde o início que dependia do favor do rei. Leia, enquanto eu falo aqui, aprecie as palavras. Em nenhum momento ela se mostrou ousada, assim, no sentido de querer mandar o rei fazer alguma coisa. Ela mostrando que ela estava determinando o que o rei devia fazer. Nada disso, nada disso. Porque ela poderia ouvir quem você pensa que é, com quem você pensa que você está falando. Até hoje tem gente assim, né?
A gente está vendo aí várias coisas aí, né, de abusos de autoridade, tá? Ela fala também, ela disse também que o seu desejo não era satisfazer os seus próprios interesses, mas sim agradar o rei. Senhor, rei, a gente está aqui, sabe, é só para te agradar, é só para te pontuar algo. Tá? Então ela está sempre respeitando e pisando literalmente em ovos, sabe? Quebrando as casquinhas assim o mínimo, né, possível. Exatamente, que tensão salta aqui nessas palavras. Ela concentra o seu pedido no fato de que a vida da rainha estava em perigo e de que o rei precisava tomar providência. A rainha, esposa amada do rei. Né? Então ela foca nisso. A rainha e o seu povo estão em perigo. E o rei, encantado com a sua beleza, assentado na sua presença, né? Contemplando essa beleza e demonstrando que amava a rainha, com esse ato de generosidade, né? O que você pedir, se for metade do reino, rainha, eu te dou. O rei foi tocado. Você percebe isso nessas palavras, pelas palavras de Esther. Foi tocado, literalmente. Né? Como eu disse, não apenas a vida da rainha estava em perigo, mas o seu povo corria risco. E aqui o rei fica perplexo. Lembra que ele era alienado, assessorado por homens gananciosos. O povo não tinha acesso a esse homem. Até seus funcionários do alto escalão não tinham acesso. Era um homem muito, muito bajulado e vivia em outro planeta, literalmente. E quando Esther fala que ela e seu povo estão em perigo, o rei fica perplexo. Quem era o povo dela? Como assim? Esther, a rainha, não é persa? Como? Será que ela está escondendo alguma coisa de mim? É esse sentimento que o rei está tendo aqui, e quando você começa a ler, você começa a perceber. Foi então que Esther aproveitou e lembrou o rei do decreto que ele havia aprovado para eliminar o povo judeu. Lá no episódio 3, lembra? Ramã, ele dá uma fortuna para o rei. O rei tinha passado 4 anos de guerra com a Grécia. Com toda certeza, os cofres estavam vazios. E Ramã, de forma sagaz, oferece uma quantia que representava praticamente 1/3 do que o rei gastava com seu exército no ano inteiro. Era muita grana, né? Muita grana. E aí a rainha faz o rei lembrar desse negócio aí. Ele deu até o seu anel para selar. Toma, Ramã, faz o que você achar melhor. Total poder e influência a um homem mau, a um homem perspicaz, um homem que estava sendo usado literalmente como instrumento do diabo, né? No conflito cósmico que eu já tratei aqui com vocês. Assuero, quando você lê isso aqui, nesses 4 versos, ele foi esperto o suficiente para entender que a rainha era judia, preste atenção, e que involuntariamente ele havia consentido com o seu assassinato da sua esposa, da rainha. Ele foi esperto o suficiente para entender isso aqui. Esther prosseguiu, ressaltando que o rei havia sido pago para publicar aquele decreto. Você pode ler lá nos versos 9 a 11 do capítulo 3, tá? Vai assistindo a série, sabe? Como se fosse um filme que vai lá no passado, depois volta. Agora virou uma moda nesses seriados, né? Você está assistindo uma coisa do presente, de repente você está lá no passado, se você não ficar atento, você se perde aí nesse negócio. Então usa essa técnica, essa estratégia aí. Se ele tivesse vendido os judeus como escravos, você leu comigo aí, o pagamento podia ser considerado justo. Olha a psicologia dessa mulher. Mas vendê-los para a morte era algo que dinheiro algum poderia pagar. É isso que ela está falando para o rei. E de acordo com Esther, se tivesse sido apenas uma questão de escravidão, ela nem teria incomodado o rei. Teria ficado calada. Tá bom, rei, o senhor decidiu, nos vendeu, o senhor tem esse direito, enfim. Mas, veja bem, um extermínio em grande escala como aquele, era algo que não podia ser ignorado. Ela passa isso para o rei com muita psicologia, com muita sabedoria e, obviamente, inspirada por Deus, ok? A rainha Esther intercedeu corajosamente pelo seu povo.
Que mulher maravilhosa. Que mulher poderosa. Acompanhe comigo agora dos versos 5 ao 8. Avança comigo na leitura. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Hamã. Do lado, só os três ali. Então Hamã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio Hamã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Hamã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Hamã. Seus funcionários, soldados. Que história. Procure imaginar. Pensa comigo. O que passava na cabeça do rei a essa altura? Pensa. Se, sem acusá-lo explicitamente, isso aqui a gente fica encantado com isso, Ester havia envolvido o rei num crime terrível. De forma implícita, tá? Mas fica muito claro. O rei sabia que tinha aprovado um decreto de modo impensado, mostrando a sua vulnerabilidade como líder, como monarca. Ele assinou uma ordem de execução da própria esposa. Mesmo que ele não fosse rei, que homem faz um negócio desse? Preste atenção. O rei ele deveria aqui encontrar um modo de salvar ao mesmo tempo a esposa e a sua honra. Estava tudo em jogo ali, né? Sua amada esposa e a sua honra. O reino inteiro sabia, menos ele, desse decreto. Interessante. Numa monarquia absolutista, quando você estuda a Bíblia, estuda a história, esses reis aí, eles eram considerados uma espécie de um Deus infalível, tá? As atitudes, o que eles dissessem estaria dito e ponto final, ninguém ousaria discutir. Por isso eles tinham em sua volta, quase sempre é assim, uma espécie de bodes expiatórios, tá? O que seria isso? Seriam pessoas que poderiam levar a culpa pela ignorância do soberano. Então ele tratava bem essas pessoas à sua volta, mas no primeiro momento, na primeira necessidade que houvesse, ele não pensava duas vezes em sacrificar um dos seus ali, para que a sua honra, a sua soberania não fosse colocada em jogo. Que coisa, né? Sabe de que eu lembrei? Eu não vou entrar nesse assunto não, eu prometo. Dos políticos de hoje. Hoje a gente tem um termo, né? Uma gíria dos laranjas. Quantos laranjas não estão presos no lugar de autoridades poderosíssimas? E mesmo presos ali, suas famílias são beneficiadas, são bem tratadas, não lhes faltam nada, aguenta firme aí, não me denuncie, só isso que eu te peço, né? E eles pagam pela vida dessas autoridades. Laranjas, bodes expiatórios, sempre foi uma artimanha política aí de líderes ao longo de toda a história, né? Somente no reino de Deus não existirá isso, diga amém por isso. Né? Quinta-feira eu fiz um estudo bíblico sobre a nova terra, como será a nova terra, e como é gostoso você recapitular essas coisas, né? Lá não vai ter injustiça, né? Não vai ter prantos, não vai ter dores, e vai ser um reino perfeito para a honra e glória de Deus. Nunca deixe de sonhar com isso. Por isso que é bom, né? A gente está sempre lendo a palavra de Deus. Então, assim que a pergunta que o rei faz aí no verso 5, quem foi? Deixa implícito muito mais do que o desejo de saber quem era o culpado. Na verdade, aqui Assuero, ele estava procurando alguém para castigar. Porque ele castigando alguém, ele tirava a culpa dele. E traria sua honra, sua reputação de volta. Né? Reputação, lembra que eu falei na história passada? Né? Reputação e caráter, a gente se preocupa sempre com reputação. E sempre deixamos o caráter de lado, né? Assuero concluiu que o crime de Hamã era e o seu desejo de assassinar todo o povo judeu era uma conspiração
para chegar até a rainha. Talvez tenha até passado pela cabeça dele que aquela conspiração que houve, que Mordecai salvou a sua vida, ele pensou, puxa, provavelmente Hamã estivesse até envolvido nisso também, né? Para trazer a antiga rainha de volta, Vasti, né? Então preste atenção, muita política, muita sujeira envolvida aqui, o bastidor palaciano era algo terrível. Tinha que ter caminhões de lixo levando o lixo ali todos os dias, né? Metaforicamente falando. Agora nós podemos entender melhor com isso daqui. Por que Deus orientou Esther a adiar a sua súplica, né? Se ela faz o pedido antes, Hamã, como um instrumento do diabo ali, ele poderia montar esquemas. Por exemplo, ele poderia fazer um decreto matando todos os judeus, menos a rainha, se ele soubesse que ela era judia. E aí mostraria que ele era uma pessoa justa, que o problema dele não era com a rainha e coisas do tipo. Esse homem era sagaz, mas Deus estava no controle, sempre estará, pessoal. Não desanimem, falta muito pouco para o nosso Senhor Jesus voltar. E aí o rei começa a pensar, né? Depois que ele vê que Mordecai salvou sua vida, que Deus faz lembrar. Eu falei tudo isso sábado passado. Se um judeu havia salvado a sua vida, por que o rei deveria exterminar todo o povo desse judeu? Por quê? Tem coisa errada aqui, com certeza, né? Nós sabemos que Assuero era um homem explosivo. Você leu no capítulo 1 comigo, foi uma das características que eu destaquei. Mas nessa ocasião aqui, quando ele sai para o jardim, você não tenha dúvida que ele deve ter ardido mais forte do que nunca a sua explosão de coração, esse instinto que ele tinha, ok? O seu orgulho masculino havia sido ferido, porque ele julgara mal o caráter de Hamã. E aqui eu quero falar só para os homens, aí você vai me entender melhor. Você já teve seu orgulho masculino ferido? Já? Vou dar um exemplo de você confiar em alguém, promover essa pessoa, dar tudo para ela, tornar essa pessoa influente, e depois essa pessoa lhe trair, colocar pessoas contra você. Está ficando com raiva? Eu sei disso. Você é homem, né? Também sou. Não é fácil não, né? Pois é. É terrível. E é esse sentimento que Assuero está tendo aqui sobre Hamã, né? Ele está ficando, puxa vida, mas como eu fui tão tolo? Como eu não enxerguei essas coisas, né? Ele havia feito o papel de tolo e todo mundo sabia, menos ele. Como resultado, você leu comigo, ele havia colocado a vida de 2 judeus especiais em perigo. Mordecai, que salvou sua vida, e Esther, sua esposa amada e a rainha. Só isso. Olha que loucura. E por quanto tempo dura isso? Sem dúvida, o rei andou de um lado para o outro do jardim, esforçando-se ao máximo para controlar a fúria dentro dele. Imagine a cena, ele vai para lá, ele vem para cá, talvez aos prantos ali, aos berros, como esmurrando uma parede. Não é de se admirar o desespero de Hamã, tá bom? Por quê? Veja bem, Hamã convivera com esse rei o suficiente para identificar todos os seus humores, suas oscilações. Hamã sentiu que já era. Sabia que o rei estava prestes a se tornar juiz e júri e a declarar uma sentença sobre ele. Ele sabia disso, né? Ele conhecia o rei o suficiente para isso. Se soubesse desde o começo que Esther era judia, Hamã poderia, como eu disse, ter redigido um édito ali, e com astúcia tirado a rainha, ok? E assim mantido a sua autoridade de matar o restante dos judeus. No comentário judaico, Sonsino, que fala os 5 Megilot, o Dr. S. Goldman, ele escreve um negócio muito interessante, tá? Simples e profundo. Ele escreve o seguinte, falando de Esther 7:8. Como acontece com frequência diante do perigo, o valentão arrogante
tornou-se um covarde chorão. É isso aí. Eu tenho amigos que são militares, né? Eles com certeza vão concordar comigo, né? Aqueles valentões, mandam vídeo, mostra a arma, aqui tem, pode vir. E aí quando são pegos, choram igual crianças. Chama a mãe, ficam desesperados, né? A gente percebe aqui que Ramã não era um gigante, né? Com aquelas provisões do rei, ele passava pelo palácio com o peito estufado, exigindo que se curvassem diante dele. Lembra desse ódio que ele tinha de Ramã? Mas aqui, quem era ele? Um homem tacanho, né? Cheio de orgulho e vanglória quando tinha aquela autoridade e reputação. Mas sem ela, cadê a coragem? Chora desesperadamente. Que paradoxo a gente vê aqui na Bíblia, partindo aqui para um desfecho final. Ramã havia se enfurecido porque um judeu havia se recusado a se curvar diante dele. Lembra de Mordecai? Várias vezes. E agora Ramã estava prostrado diante de uma judia, implorando pela sua vida. Como a vida dá voltas. E com toda certeza eu devo estar falando para alguém aqui que está passando por um momento difícil, sendo injustiçado, parece que os maus prosperam. Fica tranquilo, confia em Deus. Aqui no final, aqui eu vou falar um negócio que eu espero que Deus toque no seu coração e te motive a prosseguir. Tudo está estabelecido por Deus, mas Ele vai fazer de tudo para salvar essas pessoas, tirar essa maldade de seus corações. Em sua fúria, o rei teria exagerado qualquer coisa que Ramã fizesse, tá? Então não precisava o Ramã ir lá e se debruçar aos pés da rainha. Se Ramã tivesse batido lá no cetro do rei e derrubado, pronto, mata ele. Tá bom? O rei teria exagerado qualquer coisa que ele fizesse a essa altura. Além disso, molestar a rainha era um crime capital. Ninguém se debruça diante da rainha assim. Ué, esse cara ficou louco? Está querendo molestar a rainha na minha presença? Chega, crime capital. Morte. Morte. Não tem outra sentença, né? Não havia mais a essa altura quem pudesse salvar a vida de Ramã. Acabou. Depois de escoltar Mordecai pela cidade, lembra no dia anterior? Ramã havia coberto a cabeça em sinal de humilhação e corrido para casa chorar com sua esposa e seus conselheiros. Mas aqui os guardas do rei cobrem a sua cabeça em sinal de execução. Isso aí. Ninguém mais podia salvá-lo. Eu não queria estar na pele desse homem. O primeiro-ministro se recusou a dar ouvidos aos diferentes avisos do Senhor. Diferentes, vários deles. Assim como Judas. Ninguém foi predestinado para se perder e outros para se salvar. Deus quer que todos nós nos salvemos. Desfrutemos das bênçãos que Ele reservou para nós. Era tão controlado por seu orgulho e maldade, quando você lê a Bíblia, que ele não poderia enxergar os próprios perigos diante dele. Que situação desse homem. E agora, os últimos 2 versículos, leia comigo, 9 e 10. Então disse Harbona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. A palavra em hebraico aqui, aplacar, é a mesma usada quando o dilúvio baixou as águas. Tamanho era o furor do rei. Quando Ramã é enforcado ou empalado, ele... queridos, o justo é libertado da angústia e o perverso recebe em seu lugar. Isso é bíblico. Provérbios 11, verso 8. Ao que parece, Ramã havia espalhado pelo palácio a notícia de que planejava matar Mordecai.
Porque Harbona aqui, esse guarda do rei, na hora ele já fala, ó, lá Ramã já fez uma forca de 20 metros de altura para matar o homem que salvou sua vida. Então parece que ele já havia espalhado essa notícia lá no palácio. Tamanha sua arrogância. Eu vou matar esse cara, eu vou matar esse miserável. Imagina, porque o guarda já sabia até da existência da forca e para que ela foi estabelecida. Pois é. Em seu orgulho, Ramã contara vantagem. E as suas palavras voltaram não apenas para zombar dele, mas também para ajudar a matá-lo. No dia anterior aqui, Ramã havia conduzido pela cidade um judeu, vestido em esplendor real. Agora Ramã está sendo conduzido com a cabeça coberta. E no final do seu percurso tem uma forca. Que destino! Que reviravolta! Assim é esse mundo. Sem dúvida, a sua esposa e os seus 10 filhos testemunharam a execução dele. De homem mais influente do reino, depois do rei, agora sendo executado. A Bíblia diz, não vos enganei, de Deus não se zomba. Conhece esse texto? Paulo advertiu, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É bíblico. Gálatas 6:7. Deus é justo. O primeiro-ministro aqui, vejam bem, ele semeou ódio contra Mordecai e colheu a fúria do rei. Ramã desejava matar Mordecai e foi morto pelo rei. Plantou, colheu, né? Numa linguagem atualizada, semear e colher. Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. É Bíblia, tá? O que semeia injustiça, cegará males. Provérbios 22, verso 8. Existe um princípio na Bíblia, e eu vou terminar com isso aqui. Alguns concordam, outros discordam. Em teologia é assim, né? Não tem nada de errado e pecado em discordar ou concordar. Mas eu acho interessante isso daqui, eu queria que você pensasse nisso. Na Bíblia tem um princípio chamado semear e colher. Plantar e colher. Que percorre ao longo de toda a Bíblia e de suas palavras e suas linhas. Vou dar exemplos. Jacó matou um animal e enganou o pai fingindo ser Esaú. Lembra dessa história? Gênesis 27? Pois é. Anos depois, os filhos de Jacó mataram um animal, tá? Mentiram para ele que aquele sangue do animal, fingindo que José estava morto. Olha que coisa. Olha as coisas sendo cíclicas aqui, se repetindo. Semeou, colheu. Gênesis 37. Faraó, ele ordena que os bebês hebreus do sexo masculino sejam todos afogados. É aqui que surge Moisés, salvo pela filha do faraó. Vocês conhecem a história bíblica, né? Um dia, o exército do faraó foi todo afogado no Mar Vermelho. Que coisa! Coincidência? Davi, ele tomou para si a mulher do seu próximo em segredo e cometeu adultério. Está lá em 2 Samuel 11. E depois, anos depois, Absalão, o próprio filho de Davi, toma as suas concubinas, as concubinas de seu pai, em público e comete adultério com elas. Semeou, colheu. Além disso, Tamar, filha de Davi, foi estuprada pelo seu meio-irmão. Olha o estrago que esse adultério causou. Davi matou o marido de Batseba. Anos depois, 3 de seus filhos foram mortos. Você se lembra dessa história? Absalão, Amnon e Adonias. Olha as coisas aqui. Saulo de Tarso incentivou o apedrejamento de Estevão, Atos 8. E aí quando ele se torna Paulo, o missionário, ele é apedrejado em Listra e quase morre por isso. Devemos nos lembrar também
que essa lei aqui, esse princípio, ele se aplica com coisas boas e corretas também. Tá bom? E aqui vai a nossa escolha, a nossa decisão. Se semearmos na carne, a Bíblia diz, colheremos corrupção. Mas se semeamos no Espírito, colheremos vida eterna. Gálatas 6:8. Pois é, irmãos queridos, nenhuma boa ação feita para a glória de Jesus Cristo jamais será esquecida. Jamais. Diga um amém aí. Não se canse de fazer o bem. Nenhuma palavra de amor falada em nome de Jesus jamais será desperdiçada. Jamais. Tire o ódio do seu coração. E se não virmos a colheita nessa vida, porque alguns podem questionar isso, pastor, eu conheço pessoas boas que morreram, não teve nada de colher as coisas boas que ela fez. Se não colhermos nessa vida, então haveremos quando estivermos do lado do Senhor. É isso. Essa vida aqui de nada vale. A recompensa, ela está preparada. Mas não são prosperidades nessa terra maldita, cheia de pecado. Pessoal, Ramã foi enforcado ou empalado no local que ele próprio havia mandado construir, e o seu corpo foi sepultado. Acabou. Sua riqueza não serviu para nada. A única riqueza que vai nos levar para o céu é o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Pois é. Só que ainda havia um decreto. O inimigo sai de cena, mas o decreto, e você sabe que o decreto persa é irrevogável, os judeus ainda continuavam desesperados. O que vai ocorrer? O que vai ocorrer? Né? Sábado que vem, a gente vai discutir isso aqui. E vamos ser abençoados mais uma vez. Mas eu queria que você pensasse o seguinte. Michelinho, pode se aproximar. A vida, ela está aí. E essas personagens que a gente tem estudado sobre elas, pode representar cada um de nós. Né? Somos Ramã, somos Assuero, somos Esther, somos Mordecai. Em proporções bem menores, obviamente. Temos pessoas ao nosso lado. Eu queria te fazer pensar na sua vida. E que você abrisse o seu coração agora para você entender o que Deus tem feito para salvá-lo, para levá-lo para o céu. E eu queria te fazer uma pergunta retórica, que você pensasse nela durante toda a canção. Sabe, você que só vê injustiças, nada tá bom. Qual tem sido a relevância do seu cristianismo para o reino de Deus nessa terra? Se 90% da igreja fosse você, ou como você, como seria essa igreja? Pensa nisso. Pensa com carinho. E no final da canção, eu quero orar por você, tá bom? Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado,
preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxeste a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. Te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. É isso. Eu esqueci de dizer que esse princípio quase que imutável de semear e colher, ele se aplica a cristãos e a não cristãos. Né? A gente, literalmente, a gente não tem para onde correr. Eu escolhi ser um cristão e viver nessa vida. E como eles cantaram, né? Essa música dá vontade, sabe, de deitar assim, de conchinha, ficar escutando várias vezes. Às vezes é preciso uma montanha, ou um mar agitado, ou até mesmo um deserto, para Deus nos colocar do seu lado. Qual que é o seu sentimento hoje? Eu sei que eu falo para muitos que sofrem nesse momento. Eu conversei com uma pessoa essa semana que estava pedindo para Deus para morrer. Olha que situação. Para ela era melhor morrer, descansar. Ela está cansada. Chega. Mas eu disse a ela que a vida é o maior dom de Deus para nós. E a gente não pode pedir para morrer. A gente tem que valorizar o que Cristo fez por nós. Sabe? Então valorize esse dom. E lembre do seguinte, se você está vivo, está me ouvindo, mesmo com esse sentimento, dentro dessas circunstâncias,
É porque Deus quer que você seja uma pessoa melhor. E Ele vai fazer de tudo para te levar para o céu. Tudo. Nunca se esqueça disso. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pelo dom da vida, pelas oportunidades. Nos ajude, Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia que se renova cada manhã, para que não sejamos cegos como Ramã, que não sejamos arrogantes como esse homem, a ponto de não enxergarmos os seus avisos, os avisos de perigos que rondam a nossa vida. E que ao enxergarmos os nossos pecados, as nossas faltas, que nos arrependamos, clamemos por misericórdia e com a certeza de que o Senhor irá nos abençoar, nos perdoar e nos proteger. Toma cada um dos seus filhinhos em suas mãos, em seus braços, e livra-os de todo mal, de toda forca dessa terra, desse planeta. Mas que em breve, unidos, possamos olhar para os céus e dizermos: eis o Deus a quem aguardávamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até sábado que vem. Deus abençoe a todos.